Você gostou do final de semana da família Desafiados a Amar Sem Recursos Financeiros? Assistiu os vídeos? Comentou? Respondeu lá? Atendeu aos desafios que foram feitos? Nós somos desafiados a amar constantemente. E a leitura do livro Lar Adventista fala de um desafio para as famílias. O capítulo 24 vem falando do tamanho da família. E o primeiro desafio, nós vimos ontem, é um princípio que rege a quantidade de filhos que devemos ter. Eles vão honrar a Deus, eles vão glorificar a Deus. Nós, como pais, temos uma grande responsabilidade de não imputar uma má saúde para nossa esposa e para não desonrar a Deus. A leitura de hoje traz outros fatores, é esse o tema, outros fatores que devem ser considerados na condição de quantos filhos uma família, um casal deve ter. Acompanhe a leitura. Deus deseja que os pais ajam como seres racionais e vivam de maneira que cada filho possa ser devidamente educado, a fim de que a mãe tenha força e tempo para empregar as suas faculdades mentais para disciplinar os pequenos para a associação com os anjos. Aqui nós já vemos algo importante. Você viu ontem que havia um gatinho no meu colo. Os animais, por mais queridos que sejam, por mais obedientes que sejam, é porque ainda existe um princípio lá do Éden, onde Deus nos deu autoridade sobre os animais. Só que os animais não têm uma capacidade que o ser humano tem. A capacidade de racionar, de escolher obedecer ou desobedecer. Eles não têm essa capacidade. Portanto, nós, pais, devemos agir como seres racionais, que só o ser humano tem essa habilidade. Não devemos ser como os animais. Embora muitas vezes os animais parecem ser muito mais inteligentes do que o ser humano. Uma vez eu vi um vídeo de uma família atravessando uma rua sem ser pela faixa de segurança. E um cachorro aguardando do seu lado da rua, querendo atravessar também, mas aguardando o sinal, o semáforo, fechar para os carros, mesmo não tendo carros, e ele atravessou pela faixa de pedestre. Nós podemos aprender com os animais, só que nós é que somos seres racionais. O que os animais fazem é instinto animal. Não hajamos como instinto animal. Sejamos racionais, vamos pensar, isso vai glorificar a Deus, vai trazer saúde para minha esposa, meus filhos serão uma bênção para a sociedade e para a nação. Cada filho deve ser devidamente educado. Você tem mais de um filho? Você sabe que eles não são completamente iguais. Ainda que sejam irmãos gêmeos, irmãs gêmeas, não vão ter o mesmo caráter. Mas nós devemos instruí-los no caminho em que devem andar, como nós mencionamos ontem na leitura de domingo. Deus, na pessoa de seu Filho, é o caminho, a verdade e a vida. Se queremos ir ao Pai Celestial, precisamos seguir os passos de Jesus. Ele é o único caminho que nos leva até o Pai Celestial. Nossos filhos precisam aprender sobre isso. A mãe precisa ter força e tempo para empregar também as suas faculdades mentais, a fim de disciplinar os pequenos, as crianças. Deus, lembre-se disso, disciplina aqueles que ama, não deixa fazerem o que bem entendem. Deus disciplina e nós, como pais, devemos também disciplinar os nossos filhos, e a mãe precisa disciplinar os pequenos para que eles se associem com os anjos de Deus, anjos que acampam-se ao nosso redor para nos proteger e nos livrar de todo perigo. Ela, a mãe,
deve ter coragem de desempenhar nobremente sua parte e fazer sua obra no temor e amor de Deus, a fim de que seus filhos se mostrem uma bênção para a família e para a sociedade. A força da nação depende muito de mães sábias. Se as mães tiverem coragem para repreender, corrigir os seus filhos quando fazem algo errado, ao invés de dizerem, espera teu pai chegar, se elas tiverem coragem para disciplinar e corrigir os filhos, se elas tiverem coragem para instruir os filhos no caminho que devem andar, se elas se dedicarem a isso, os filhos serão uma bênção para a família, para ela e para o esposo e para a sociedade. Mas tudo isso deve ser feito pela mãe temendo a Deus e amando a Deus. O amor é um princípio que rege todo o nosso viver. Eu lhe convido a ler da Bíblia Sagrada 2 Timóteo, a 1 Timóteo, a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo. Leia a segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Você vai encontrar ali não somente a mãe, mas também a avó. Lloyd e Eunice foram mulheres sábias que instruíram Timóteo, a quem Paulo escreve essa carta. Leia 2 Timóteo, capítulo 1, junto com a sua família. E dê atenção especial ao verso 5, que justamente fala sobre a avó e a mãe de Timóteo. Continuando a leitura. O esposo e pai deve considerar todas estas coisas, agir racionalmente, educar devidamente os filhos, disciplinar os pequenos e dar condição para que a mãe tenha força e coragem para fazer a disciplina dos seus filhos, a educação dos seus filhos no temor e amor de Deus. O esposo e pai deve considerar todas estas coisas. Não venha a esposa e mãe de seus filhos a ser sobrecarregada e oprimida com o desânimo. Portanto, pais, não desanime sua esposa. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, nós falamos que o esposo não deve ser o causador da doença da esposa. E agora, nós vemos que ele não deve desanimar a sua esposa e nem sobrecarregá-la. Deve ele cuidar que a mãe de seus filhos não seja colocada em posição de não poder cuidar devidamente de seus numerosos pequenos, vindo a crescerem sem a educação apropriada. Vocês lembram que esses dias eu mencionei sobre a educação da rede de escolas adventistas, que está muito além do ensino. É uma educação que transforma, moldando o caráter para este mundo no qual nós vivemos e um mundo por vir, o qual pertence a Deus, o qual Deus irá estabelecer. Nós, como pais, devemos ajudar a nossa esposa, não nossas, porque a gente só deve ter uma esposa, não é? A nossa esposa a instruir, a fazer com que os nossos filhos cresçam tendo uma educação apropriada. Eles devem aprender a honrar e glorificar a Deus, a obedecer a Deus. Se eles nos obedecem, já é um caminho para obedecerem a Deus, mas nós precisamos ensiná-los sobre o que Deus requer de cada um de nós. Terminando a leitura de hoje, os pais não devem aumentar a família mais depressa do que possam os filhos serem bem cuidados e educados. Aqui é um princípio interessante. Os pais não devem aumentar a família mais depressa do que possam os filhos serem bem cuidados e educados. E olha a frase seguinte:
Uma criança nos braços da mãe cada ano é para esta grande injustiça. Eu mencionei para vocês que meu pai e minha mãe tiveram 6 filhos, eu sou o sexto. Sabe a diferença de idade entre cada filho? 2 anos e meio. A cada 2 anos e meio, meu pai e minha mãe tiveram um filho até que eu nasci. Uma criança nos braços da mãe cada ano é para esta grande injustiça. Não é certo a cada ano nascer um filho. Não é bom. É uma injustiça para a mãe. E a autora Ellen White, do livro Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, diz o motivo. Isto debilita, melhor dizendo, isso debilita e não raro destrói o prazer social e aumenta as misérias domésticas. Viram o motivo? Podemos ter vários filhos? Podemos, se tivermos condições de instruí-los, de educá-los, de protegê-los, de cuidá-los. Mas que haja uma diferença de 2 anos no mínimo, não um ano só. Rouba aos filhos aquele cuidado, educação e felicidade que os pais sentem dever propiciar-lhes. Nós, como pais, devemos trazer uma educação e felicidade e cuidado para nossos filhos. E tendo um filho a cada ano, não teremos essa condição. Princípios aqui que regem o tamanho da família. Você gostou? Comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Mas não esqueça, leia, estude a Bíblia com a sua família, busque a Deus nas primeiras horas da manhã, leia 2 Timóteo capítulo 1 e cante com a sua família o hino Das Mãos do Criador. Eu sei que vai ser uma bênção para a sua família, como é para a minha. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez encontramos no livro Lar Adventista instruções para que o nosso lar seja a força da nação. Que possamos, como pais, ser sábios e não acarretar sobre nossa esposa um peso ao qual ela não merece carregar. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos a sabedoria que vem dos altos céus, que vem de Ti, para instruirmos nossos filhos, filhas, no temor do Senhor, para que Te amem, Te glorifiquem, Te obedeçam, sigam as instruções de Jesus Cristo e ouçam a voz do Teu Santo Espírito. Se porventura alguma família é numerosa demais, que hoje é quase raro isso acontecer, mas se porventura uma família está sofrendo com questão de educação dos filhos, de cuidado com os filhos, perdoa, Pai, e ajuda. Te suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sigamos as orientações desse livro. Sejamos a força da nação. Grande abraço.